Olá, pessoal! Estamos de volta com a nossa série de estudos para a classe de catecúmenos, a nossa sala virtual, né? Daqueles que querem se tornar membros da Igreja Presbiteriana de Piraí. Nós já estudamos a unidade 1, nós já estudamos a unidade 2. Na unidade 1, nós falamos sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. Nós falamos na unidade 2 sobre o homem. E agora, nessa unidade 3, nós entramos num assunto dos mais importantes dentro da doutrina bíblica, que é a doutrina da salvação. Uma doutrina que muitas pessoas têm muitas dificuldades em entender. E sobre essa doutrina da salvação, alguns aspectos dela vão nos diferenciar de outros grupos religiosos, chamados cristãos. Quando nós falamos, de salvação, nós falamos do estudo da soteriologia. Soteriologia, ou seja, sotérios, salvação, logia, estudo. Então, soteriologia é o estudo da salvação. E há alguns pontos interessantes que eu gostaria de falar com você, meu querido amigo, irmão em Cristo, você que está caminhando conosco nessa série de estudos de doutrina bíblica. Alguns pontos que são muito importantes e você deve atentar para isso. Primeira coisa que eu quero pensar com você, o primeiro ponto dentro da doutrina da salvação é que nós falamos de uma salvação pela graça, não é isso? Bom, existe um texto na Bíblia, Efésios capítulo 2, verso 8, entre tantos outros, mas esse aqui diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós. Então, a primeira coisa que nós precisamos destacar é que a salvação ela é de graça. É comum nós ouvirmos das pessoas que elas irão para o céu, que elas serão salvas porque são boas, porque fazem caridade, porque vão à igreja, porque fazem suas orações, por serem membros de uma igreja, por causa dos seus pais, dos seus familiares, porque eles são crentes, porque nunca fez mal a ninguém, não mata, não rouba. Normalmente nós ouvimos falar, as pessoas falar que vão para o céu, que serão salvos por isso. E eu queria perguntar a você, você já pensou sobre a sua salvação? Você já pensou por que você é salvo? Você já pensou como você alcançou a salvação? Existem muitas ideias acerca da salvação, ou de como obtemos a salvação. Mas o que a Bíblia nos diz é que nós somos salvos pela graça, como nós lemos em Efésios, capítulo 2, no verso 8. Quando dizemos que somos salvos pela graça, nós estamos dizendo que nós não fazemos nada para podermos ser salvos. Nada do que nós fazemos nos dá direito à salvação. Por mais que eu vá à igreja, por mais que eu dê esmolas, por mais que eu faça coisas boas, nada disso me dá direito à salvação. Por isso nós dizemos que a salvação ela é pela graça. Graça é definida dentro da nossa teologia como favor imerecido. Ou seja, é aquilo que nós recebemos sem nós merecermos. É aquilo que eu recebo sem eu merecer. O conceito de salvação pela graça é um conceito especificamente cristão. Nenhuma outra religião fala de uma salvação pela graça. Todas as salvações, todas as religiões, elas vão falar, de certa forma, de uma salvação, mesmo que eles não tenham esse termo. Mas há um conceito de salvação em basicamente todas as religiões. Mas nenhuma religião, ela trata da salvação pela graça. Todas as religiões, elas falam de uma salvação pelos méritos. Bom, o motivo pelo qual nós não podemos nos salvar é o fato que nós estamos mortos espiritualmente. Vejam só o que o texto de Efésios, eu li Efésios capítulo 2, no verso 8, mas todo o capítulo 1, principalmente no verso 1 ao 10 de Efésios, ou capítulo 2, de 1 a 10, todo ele é muito importante. Mas vejam só o que diz Efésios capítulo 2, versos 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais
todos nós também andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, o apóstolo Paulo, quando ele fala que somos salvos pela graça, antes ele expõe a verdadeira condição, a nossa verdadeira condição, a nossa condição de mortos espiritualmente. E o morto espiritualmente, ele não tem condições de se salvar, tá? Isaías capítulo 59, os versos 1 e 2 dizem assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, nós estamos separados de Deus. A morte, ela é separação. Lembra lá no estudo passado, na unidade passada, quando nós falamos das consequências do pecado? Uma das consequências é a morte. E a morte, ela tem 3 aspectos: morte física, morte espiritual e morte eterna. Todas elas são separação. Morte física, separação entre corpo e alma. Morte espiritual, separação entre o homem e Deus. E morte eterna, a separação total, eterna, entre o homem e Deus. Então, os nossos pecados, eles nos separam de Deus. Então, quando a Bíblia nos fala da salvação pela graça, ela está dizendo que, além de ser algo que Deus nos dá, sem nós merecermos, nada nós podemos fazer para conseguir nos salvar, por mais que façamos coisas boas. Juntamente com esse conceito de salvação pela graça, a Bíblia nos afirma que nossas obras nada podem fazer para nos dar a salvação. Somos salvos por uma obra de Deus e não pela nossa própria obra. Agora, o que vem a ser obras? Vamos lembrar, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie, não de obras para que ninguém se glorie. Então, o que vem a ser obras? Obras vem a ser todo e qualquer esforço que o homem faz na tentativa de salvar-se a si mesmo. Obras podem ser orações, ir à igreja, fazer caridade, dar dízimo, etc. e etc. Então, por mais que nós tenhamos que fazer isso, o homem não tem desculpa para fazer coisas erradas. Mas por mais que nós façamos isso, nós não conseguimos comprar a nossa salvação. Nesse ponto, devemos destacar 2 conceitos da salvação: a salvação sinergista e a monergista. O que é isso? Sinergista e monergista. Sinergista é uma junção de 2 palavras, sim e ergo. Então, sinergista, ou sim ou erguista. Então, erguista vem da palavra grega ergo, que é trabalho, que é obra. Sim fala de uma junção, sim é uma junção de trabalhos. Monergista, mesma palavra, ergista, né? E mono. Mono é um, né? A gente lembra lá do som. Isso é mono ou estéreo. Então, mono é um. Então, monergista é o trabalho de um. Sinergista é o trabalho de mais de um. Monergista é o trabalho de um somente. Então, os que adotam o sistema sinergista afirmam que a salvação é algo que se consegue através da junção das forças do homem e de Deus. Então, o homem faz e Deus faz. Os que adotam o sistema monergista afirmam que a salvação é algo somente de Deus. Somente Deus pode fazer ou dar essa salvação. Deus, e somente Deus, é o autor e consumador da nossa salvação. Nós não temos como fazer alguma coisa para que nós possamos ser salvos pelas nossas obras, pelos nossos méritos. Os méritos são totalmente de Deus. Então, quando nós falamos salvação pela graça, nós estamos falando de uma salvação que nós não merecemos, mas que nos é dada pela graça de Deus. Eu te encontro no próximo estudo dessa mesma unidade.